sabatina começou. Me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos na lição 5, que diz assim: brilhando como estrelas na noite. Verso para memorizar, Filipenses 2, 14 e 15. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. Então aqui há um chamado de Deus para que nós nos tornemos estrelas que iluminem em tempos de escuridão. Deus instruiu os hebreus a obedecer, acrescentando: pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Séculos depois, Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele também disse: vocês são a luz do mundo. Mas como ser essa luz? A luz e o poder do céu estão disponíveis a todos os que se rendem a Jesus. No entanto, muitas vezes esperamos que Deus faça tudo ou deixamos que nossos planos e ideias interfiram. Por isso, as palavras de Paulo aos Filipenses continuam relevantes para os nossos dias. Então, vamos analisar mais a fundo sobre essa declaração de Paulo. Desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Após apresentar Jesus como exemplo perfeito de humildade e obediência à vontade de Deus, Paulo direcionou a sua atenção aos filipenses. Ele reconheceu a obediência que tinham ao Senhor desde que haviam aceitado a mensagem do Evangelho e os incentivou a continuar firmes nessa obediência. Depois de destacar a cruz como caminho para a salvação e a vida de Cristo como nosso exemplo, Paulo apresentou de maneira prática como viver esses princípios. Então, nós vamos ver aqui o que Paulo ensina sobre salvação, que está de acordo com tudo que ele já ensinou em outras cartas também, está em harmonia. A salvação, sem dúvida, é obra de Deus e não temos nenhum crédito por ela. Até mesmo a fé é um dom que recebemos pela atuação do Espírito Santo. Embora nossas obras não possam nos salvar, Deus, por meio do novo nascimento, nos concede nova vida espiritual, capacitando-nos a realizar boas obras. O Espírito de Deus opera em nós, habilitando a nossa vontade para escolher o que é certo, resistir à tentação e tomar decisões corretas. Então, as nossas obras não nos salvam, mas quando aceitamos Jesus e somos transformados, Ele nos capacita por meio do seu Espírito para praticarmos boas obras e assim iluminaremos o mundo. Assim seremos a luz do mundo quando praticarmos as mesmas obras que Cristo, quando obedecermos a sua palavra. Luz em um mundo escuro. Paulo exortou os fiéis: façam tudo sem murmurações nem discussões. Os desafios à unidade da igreja são tão sérios que só é possível alcançá-la com muito esforço. A unidade é um reflexo da união com Cristo e da obediência à palavra. Então, se nós nos unirmos a Cristo e obedecemos a sua palavra, nós viveremos em unidade. Isso é essencial para o nosso testemunho. Somos chamados a brilhar como estrela no mundo, mas só conseguiremos isso mais uma vez, unidos com Cristo. Em obediência à sua palavra, alcançamos a unidade que precisamos. E é com muito esforço, não é fácil, por isso que devemos recorrer a Cristo, ao Espírito Santo, que nos ajuda, nos orienta e nos fortalece. E Paulo, ele vai dizer o seguinte, que nós devemos ser irrepreensíveis, em Filipenses 2,15, que significa sem culpa ou falta. Esse termo é usado para descrever, por exemplo, o caráter de Jó. A palavra grega traduzida como puro significa literalmente não misturado, não contaminado. Jesus, prevendo os ataques cruéis que seus seguidores enfrentariam, nos exortou a ser inocentes como as pombas. De forma semelhante, Paulo nos aconselha a ser puros em relação ao que é mau. Não devemos temer ser diferentes. Nossa fé deve nos distinguir a cada vez mais. Nosso objetivo é brilhar como estrelas no mundo. A única maneira de alcançar isso é rejeitando a conformidade com este mundo e nos apegando firmemente à palavra da vida. Nossas escolhas determinarão se vivemos como o dia de Cristo em mente ou se corremos em vão. Muito interessante, né? Então, Paulo nos chama aqui para sermos irrepreensíveis, não culpados, que se nós somos perseguidos, que seja pelo motivo certo, e não porque estamos falhando ou porque somos culpados.
e que nós devemos, então, não nos moldar a este mundo, não ter medo das pessoas olharem e falar, nossa, mas vocês são diferentes, agem diferentes. Pelo contrário, deveríamos estar felizes, porque a nossa fé tem que realmente nos distinguir. As pessoas têm que olhar para a escuridão e enxergar a luz através de nós. E este não é algo que vem de nós de uma forma de nossa escolha, mas sim através do Espírito Santo atuando e trabalhando em nossas vidas. Sacrifício vivo. Paulo já havia expressado uma visão surpreendentemente conflituosa sobre viver ou morrer em serviço de Cristo, em serviço a Cristo. Agora ele menciona a possibilidade real de ser oferecido como libação. Essa imagem vem da prática antiga de libações, que consistia em derramar líquidos valiosos, como óleo, vinho ou água, como oferta a Deus. E aqui então Paulo ele fala que ele é oferecido como esta oferta, como libação. Se Paulo fosse executado por causa do seu trabalho em favor do evangelho, ele se alegraria, pois sua vida estaria sendo derramada como uma oferta a Deus. Paulo via o ato de entregar sua vida como um complemento adequado ao sacrifício e serviço dos crentes em Filipos, que por meio da fé haviam decidido dedicar sua vida a Deus como um sacrifício vivo. Os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, eram ativos em compartilhar sua fé. Eles espalhavam o evangelho de casa em casa, abriam seus lares para os estudos das escrituras, os pequenos grupos, e sabiam defender sua fé com base nas escrituras, o que é muito importante. E aqui também diz que os pioneiros adventistas, eles seguiam este exemplo. Em resumo, com grandes sacrifícios pessoais, oferecendo-se como verdadeiros sacrifícios vivos, eles trabalhavam para espalhar o evangelho. Será que nós deveríamos fazer menos ou fazer diferente? Com certeza não. A fórmula está ali. Desde a igreja primitiva, os pioneiros adventistas, eles seguiam esta fórmula, que é viver em comunidade uns para com os outros, espalhando a mensagem do evangelho, indo em casa, pregando, estudando as escrituras, defendendo a sua fé pelas escrituras. E assim, então, se entregando em sacrifício vivo para a obra de Deus. É uma fórmula que deu certo e que permanece dando certo. Nós precisamos colocar isso em prática em nossas vidas. Caráter provado. Aqui nós vamos falar na quarta e na quinta de dois personagens aqui, duas pessoas que foram importantes ao ministério do apóstolo Paulo. E o primeiro deles é Timóteo. O papel de Timóteo como remetente associado da epístola foi destacado em Filipenses 1:1. Paulo enfatizou o valor de Timóteo como um de seus colaboradores, né? Paulo descreve Timóteo como alguém que tinha esse mesmo sentimento. A expressão grega significa igual em alma. Indica que Timóteo compartilhava muitas semelhanças com Paulo, incluindo seu compromisso com Cristo, dedicação incansável em disseminar o evangelho e seu cuidado especial pelos filipenses. Então, são características muito especiais aqui que Timóteo tinha, que nós precisamos ter também. Compromisso com Cristo e dedicação incansável pela vida das pessoas. Outra qualidade de Timóteo, destacada por Paulo, é seu caráter provado. O termo grego usado descreve alguém que teve o caráter aprovado por meio de tribulações e cujo caráter e serviço se mostraram autênticos. Paulo tinha certeza disso a respeito de Timóteo, pois havia testemunhado essas qualidades em muitas ocasiões, enquanto trabalhavam juntos na disseminação do evangelho. Então, Timóteo passou por várias situações, ele foi provado em situações que foi depois aprovado, ou seja, ele passou por essas dificuldades seguindo sempre a vontade de Cristo. Foi um grande colaborador do apóstolo Paulo. E aqui na lição também vai trazer um outro ajudante, Epafrodito, um exemplo dos que merecem honra. Epafrodito é mencionado apenas na carta aos Filipenses, mas as poucas referências a ele revelam muito sobre a sua pessoa. Seu nome é associado a deus Afrodite. Sugere que ele veio de um contexto pagão. Paulo o descreveu como cooperador, indicando sua participação ativa no ministério, possivelmente trabalhando ao lado de Paulo em Filipos. A expressão companheiro de lutas sugere que Epafrodito enfrentou conflitos ao pregar o evangelho, chegando a arriscar a sua vida. Designado como mensageiro pela igreja de Filipos, Epafrodito foi enviado para atender às necessidades de Paulo na prisão e cuidar de outras demandas. Ele também foi responsável por entregar as ofertas financeiras dos filipenses a Paulo.
Epafrodito também foi encarregado de levar a epístola aos filipenses. Ou seja, olha só como ele colaborou, como ele foi ativo, como ele foi importante também no ministério do apóstolo Paulo. E Paulo, ele diz o seguinte, que Epafrodito era alguém digno de honra, não por sua posição social ou riqueza, mas por meio de seu espírito sacrificial ao seguir o exemplo de Cristo. Epafrodito mostra para nós também outras características que devemos ter, assim como Timóteo apresentou. E aqui no estudo adicional gostaria de ler um texto que diz o seguinte: mais perto de Cristo estará aquele que na terra mais profundamente viveu seu abnegado amor. Amor que leva o discípulo, como ocorreu com o Senhor, a dar tudo, a viver, trabalhar e sacrificar-se até a própria morte, pela salvação da humanidade. Essa disposição foi manifestada na vida de Paulo. Ele declarou: para mim o viver é Cristo, pois sua vida revelava Cristo aos seres humanos. E o morrer é lucro, lucro para Cristo. A própria morte mostraria o poder de sua graça e atrairia as pessoas para ele. Então, nós estamos estudando nesse trimestre, né, uma vida extraordinária do apóstolo Paulo, que apesar de prisões e dificuldades, se manteve fiel ao Senhor. E ele vem trazendo essa mensagem para que a igreja também faça isso, seja imitador de Paulo como ele é de Cristo. Nós devemos ser abnegados, nós devemos colocar a nossa vida como libação, como oferta derramada no altar do Senhor. E Deus sempre colocará ao nosso lado, com certeza, colaboradores, ajudantes como Timóteo e Epafrodito, porque o Senhor, ele nos ajuda nesta caminhada cristã, nesta obra. Por quê? Essa obra é dele. O principal, né, encarregado de tudo, o que está mais preocupado com tudo, vamos dizer assim, é o próprio Cristo, porque é a obra dele. E ele nos chama para entrar nesta obra, para trabalhar juntamente com ele. E Deus vai nos dar todos os meios para isso. Sejamos luz neste mundo, vamos brilhar na escuridão. Não tenha medo de ser diferente, mas saiba defender a sua fé e também permita que o Espírito Santo haja através de você para alcançar as vidas perdidas. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma lição. Que o Senhor nos ajude a não murmurar, a não esmurecer, não nos entristecermos, não ficarmos focados em discussões ou aquilo que somos e pensamos diferentes, mas que possamos alcançar a unidade, que possamos ser a luz deste mundo, que permitamos a ação do Teu Espírito em nossa vida, Senhor. E assim o Senhor, como deu a Paulo vários colaboradores, nós também teremos ao nosso lado pessoas fiéis ao Senhor, guerreiras, que iremos batalhar juntos para disseminar o Evangelho a todo este mundo. Cuida, Senhor, de cada um de nós e nos ajuda a cada dia te buscar mais. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus continue nos abençoando e continue fortalecendo a sua vida através da lição da Escola Sabatina. Até a próxima lição, se Deus quiser.